Então, e o senhor acha que fazer questão, resolver questões é primordial? E eu acho que é primordial, sim, né? Porque você se acostuma com a maneira como a banca aborda, né? Os assuntos, as pegadinhas, né? Isso é muito importante. Acho que é isso. O nível de dificuldade, de profundidade, né? Que é abordado. Porque hoje o pessoal fala que muita gente passa em concurso só fazendo questão. Eu acho que depois de um certo tempo, depois que você estudou as matérias, eu acho que dá para fazer isso. Eu acho que no começo você tem que estudar um pouco da teoria, sim. É que hoje em dia também, eu acho que a gente percebe, né, por esses cursinhos preparatórios, o banco de questões, o banco tem muita quantidade de questão, né? Você chega ali, você consegue filtrar muito bem para o assunto específico ali, você vai você consegue ser bem... Eles fazem até estatística, né, do assunto que é abordado. Então. Eu acho assim, é o que você falou, eu acho que é importante a base teórica de tudo, mas eu acredito que em alguns concursos, que às vezes aqueles concursos que não exigem, não aprofundam tanto, eu acredito que só com questões seja possível mesmo, cara, você conseguir... Sim, depende do concurso, é possível fazer isso. Eu acho que você pegar um curso para a área fiscal, acho que vai ser meio difícil, sinceramente. Só com questões. Então. Tá. Depende muito, acho que por isso falei, depende muito do concurso, porque eu vejo lá, em boa parte das questões você tem os comentários ali bem... A área de tribunais eu acho que dá para fazer só com questões, dá para passar. Agora a área de controle e de fiscalização já é mais... Eu acho que é mais complicado. Sim. Porque imagina a pessoa fazendo uma prova de algo inédito, de leis novas, porque o Marco vem aqui, um colega nosso, ele falou que o único problema de fazer só questões é que a gente sempre olha para o retrovisor, a gente sempre olha o que já foi passado. Agora, se sai uma lei nova, uma jurisprudência, atualização... Eu acho que tem que estar alerta, então acho que talvez unir as duas coisas, né? Igual a gente pegava aí, por exemplo, português, né? Você pega português antes do acordo ortográfico, as questões eram uma coisa. Depois que mudou, aí você vê um monte de atualização. Não dá para você ficar só fazendo questão antiga, porque muita coisa já mudou. Exato. Português é uma matéria que dá para fazer bastante questões e assim, eu acho que grande parte dos acertos vem daí, eu acho. Bem, né? É que português é uma matéria que hoje, muitas pessoas elas desprezam essa matéria, né? E às vezes cai mais, é a matéria que mais cai em concurso público. Agora o português já está estabilizado, então dá para focar nas questões. Mas sabe uma coisa que quando a gente estuda por questões, eu vou falar, agora eu vou dar um exemplo prático, né? Exemplo meu. Uma coisa que para mim pega muito estudar por questões portuguesas. Sabe por quê? A gente não tem muito tempo. Aí toda questão de português que você vai fazer tem um textinho, tem um enunciado. Aí você pega, se você está fazendo um concurso que você tem direito, noções de direito, tem qualquer outra coisa, enquanto você faz 10, 20 questões de noção de direito, você faz 5, 4 de português. Aí você pensa assim, tenho 1 hora aqui para fazer questões. Aí você vai fazer vou resolver questão de português. Aí 1 hora você resolve 20, 30 questões. Aí se você for estudar algum outro conteúdo, em 1 hora você faz 60, 100 questões. Então a gente acaba, agora eu estou falando exemplo meu aqui, a gente acaba menosprezando português, justamente, português você olha o texto, vou resolver uma questão de português. Aí você olha um texto de 20 linhas, aí para resolver uma questão, né? Aí depois você vai resolver outra questão, vem mais um texto de 20 linhas, aí você já desanima, vou fazer outra coisa, vou fazer exercício. Fora a interpretação de texto, né? Texto de 2 páginas. Então, eu acho que isso que desanima, a gente acaba menosprezando assim, não vou ficar fazendo exercício de português, não vou fazer questão de português não, porque demora muito tempo. Então, aí a gente acaba... E pode ganhar pontos importantes. Então, e é decisivo, né? É decisivo. Porque qualquer concurso que você vai fazer, você tem, acho que pelo menos 30% da prova é português. Português. O senhor sempre foi muito bem em português nas provas? O senhor chegava perto de gabaritar? Sempre fui bem. Independente se fosse ESAF ou FGV? Independente. Eu sempre acertei acima de 80% em português. Nossa, que bom, porque é uma matéria que assim, derruba muita gente, né? Então, eu queria até perguntar, já que a gente está nessa parte aí de prova, o senhor tinha algum critério para fazer a prova? Ou o senhor abria da página 1 até a última página, primeira matéria até a última, já fazia daquele jeito ou escolhia? Eu escolhia, às vezes eu escolhia, sim.
A matéria que às vezes tinha peso menor, eu deixava por último, né? Porque às vezes tem peso diferente, né? Em cada matéria. As que eu tinha mais dificuldade, se não tivesse um mínimo, eu deixava por último também. A parte de cálculo, por exemplo, o senhor fazia primeiro ou o senhor deixava as questões de cálculos para depois? Porque quebra a cabeça, né? É aquele momento que a gente precisa... Dependia muito da prova, mas normalmente eu deixava por último também. Deixava por último? Dependia muito do peso da matéria, tá? É mais pelo peso, então. Peso, o senhor, né? não era nem tanto a matéria, era o peso, né? Tá, porque de repente você deixava por último e fazia muito pouco e o peso era grande, né? Aí pode complicar. Inclusive quando tinha redação, o senhor deixava por último? Porque tem prova que faz redação e a prova ao mesmo tempo, né? Ou dissertativa, né? Eu não sei, eu nunca fiz. Na minha época eu nunca fiz um concurso que a redação fosse ao mesmo tempo. Bom, pelo menos eu reservava tipo 1h30 para redação, normalmente, né? Porque eu acho que o TRT tem redação. Agora não sei se essa daí que o senhor fez tinha. Essa daí do Paraná que o senhor fez. Normalmente tem redação. Não, todos. Acho que a maioria dos concursos que eu fiz tinha redação. Teve esse que eu falei que eu fiquei para a segunda fase e tinha 5 redações. Nossa. Para fazer em 4 horas. Que foi a segunda fase do concurso. Qual que foi foi o Ministério mesmo? do Planejamento. Nossa. 5? Tá, entendi. Que foi a segunda fase, né? Segunda fase. Tipo assim, tipo de redação diferente. Uma era um relatório, outra era uma análise qualquer, um parecer, etc. Né? Mas era redação. É que às vezes colocam lá o mínimo de 12, máximo de 30 linhas, né? Então você acaba tendo que... E aí o ponto de corte foi lá na casa decimal, né? Então, esse daí o senhor teve que ir para Brasília fazer a segunda fase ou não? Precisou... Não, foi aqui mesmo, em São Paulo. Com esse concurso faz tempo que não sabe, porque eu não sei nem se ele existe ainda, que é analista de planejamento e orçamento federal, né? Porque, como não existia, eles tinham acabado com o Ministério do Planejamento e Orçamento, né? Esse pessoal não sei para onde eles foram, né? Não sei se... Parece que eles tinham juntado tudo na Secretaria da Fazenda, né? Não é? Não, mas o federal... O federal. O federal, não sei o que aconteceu. Qual o nome do cargo deles hoje, eu não sei. Faz tempo que não sai esse concurso. Era um concurso muito difícil. Você lembra que ano foi isso daí? Que ano que foi que o senhor fez? O senhor lembra? Foi 2009. 2009? Talvez foi o último concurso. Esse concurso era muito difícil. Era igual o auditor do TCU. O senhor bateu na trave. Foi 2009, bati na trave. Não, desde aquela época era muito difícil. Acho que foi ESAF esse concurso. Foi ESAF. Foi ESAF, né?